só para falar um pouquinho de como o minicurso vai estar organizado, eu acho que a duração são de mais ou menos 2 horas cada aula, hoje, quarta e também na semana que vem. Então, novamente, serão 4 aulas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução, vou explicar o que são essas transições de fase, como as EDPs aparecem, e qual EDP, mais especificamente, a gente está interessado, que é a chamada equação de Alencamp. E também vou falar algumas propriedades básicas de soluções, e vou dar alguns exemplos. Na aula que vem, na quarta-feira, eu vou começar a falar de convergência, que é onde a geometria realmente vai aparecer, em que sentido soluções dessa equação convergem, em que sentido a gente consegue enxergar superfícies mínimas usando essa equação. Na próxima semana, na segunda-feira, eu vou continuar falando um pouco de convergência, e na última aula, minha ideia é fazer um pouquinho de existência de soluções, que eu acho que é um assunto que é bastante familiar ou bastante popular, interessante aqui para o departamento, tem muitos especialistas em equações elípticas, principalmente desse ponto de vista variacional, então eu vou tentar explorar um pouquinho disso na última aula. Talvez como um complemento, eu queria indicar duas compilações de notas de aula. A primeira foi escrita pelo Otis Chodas e a segunda pelo Marco Guarapo. Talvez eu possa até mandar o link aqui no chat, se alguém tiver interesse. São 2 textos em inglês, mas eu acho que eles são interessantes, tem uma interseção maior ou menor, dependendo da aula, com o que eu vou falar aqui, então acho que eles podem servir de material adicional, e são textos muito bons, muito acessíveis e muito legíveis. Talvez seja bom mencionar também sobre o que eu espero de quem vai assistir o curso. Eu vou tentar trazer um pouco de geometria, muito embora acho que talvez a audiência seja grande parte de EDPistas, ou tem um equilíbrio, mas no final das contas o que eu quero estudar é uma equação diferencial parcial, então é um assunto familiar, mas eu vou talvez utilizar um pouquinho, pelo menos as definições básicas de geometria riemanniana, talvez saber o que é uma variedade riemanniana e uma métrica riemanniana, e no máximo o que é o laplaciano numa variedade riemanniana. Mas se o contexto for um pouco estranho, se não for algo muito familiar, vocês podem manter em mente que eu estou trabalhando com uma EDP num domínio euclidiano, com um bordo que seja suave, para ficar num ambiente mais, talvez, confortável. Mas, como talvez eu vou explorar aqui, trabalhar numa variedade, trabalhar num contexto que tem geometria, dá algumas informações interessantes. Ele vai bloquear a existência de algumas soluções, ele vai dar informações adicionais sobre limitação, sobre existência, dependendo da topologia dessa variedade. Então, esse contexto também é muito interessante, muito rico para quem quer estudar equações diferenciais parciais. Então, novamente, na primeira aula de hoje, eu quero falar sobre a equação de Alencamp, falar sobre algumas propriedades básicas, propriedades qualitativas de soluções dessa equação, e dar alguns exemplos que a gente constrói tanto com técnicas clássicas de equações diferenciais, tanto quanto usando um pouco da geometria da variedade, usando simetrias para construir novas soluções. Isso vai dar uma classe de exemplos bastante rica para a gente começar e para a gente talvez se convencer que tem muita coisa para ser explorada nessa conexão. O objetivo central é estudar essa teoria de transições de fase. Novamente, essa é uma coisa que não é exatamente nova, é uma coisa que vem talvez da década de 70. Ela apareceu num contexto, ou ela foi redescoberta nesse contexto com conexões de geometria, num contexto que talvez seja até curioso, que é de metalurgia, no estudo de certas ligas metálicas e de como as moléculas se organizam lá dentro. Isso é um ponto de vista físico que talvez eu não consiga falar tanto sobre ele, tanto sobre essas motivações, mas talvez eu faça pelo menos um comentário breve para a gente saber de onde isso vem ou qual a importância disso para além da matemática. Então, essa teoria de transição de fase, ela é baseada, ou ela tem como uma ferramenta de estudo, essa equação diferencial parcial que está aqui na tela destacada. É uma equação diferencial parcial elíptica, semilinear, isso significa que a não linearidade, esse termo aqui, W' de U, essa não linearidade depende apenas da função U e não das suas derivadas, só da função U e nem do ambiente, então W' de U, é uma composta, e essa equação é que a gente chama de equação de Alencamp. Então vamos tentar entender um pouco o que está aparecendo aqui nessa equação. Primeiro a gente tem um parâmetro epsilon, é um parâmetro positivo, e como o nome talvez indique, a gente, em geral, quer entender o que acontece com a equação para epsilon pequeno,
Um dos principais temas vai ser entender o que acontece com as soluções quando esse epsilon vai para zero. Então, essa equação se torna, em algum sentido, singular, o laplaciano desaparece, ou se a gente quiser normalizar e dividir por epsilon quadrado, a não linearidade explode, e isso vai dar um comportamento bastante interessante das soluções. Então, epsilon parâmetro positivo, um operador diferencial aqui em questão é o operador talvez mais simples das EDPs, é o laplaciano. Numa variedade, ele tem uma expressão em coordenadas que eu tentei escrever aqui. Essa expressão, para não preocupar ninguém, não vai ser tão importante. Eu não vou usar a expressão em coordenadas nos resultados que eu vou provar, mas é interessante manter em mente que esse é um operador diferencial que depende da métrica, ele depende da geometria da variedade. Mas no caso particular, em que a variedade é um domínio euclidiano, esse é o laplaciano usual que a gente está acostumado, o traço da hessiana, soma das derivadas segundas. Então, novamente, o operador linear de segunda ordem mais simples é o que a gente, em geral, quer encontrar nas nossas equações diferenciais parciais. O que talvez seja mais interessante para a gente é a não linearidade aqui, que é o W' de U. Essa não linearidade, ela é dada pela derivada de uma função, ou de uma classe de funções que a gente chama, geralmente, de potenciais de pulso duplo. Para ser bem intuitivo, são funções suaves que têm essa cara, cujo gráfico se parece com isso que eu tentei desenhar aqui na direita. Elas são funções, eu vou assumir aqui que elas são não negativas, então W é sempre maior ou igual a zero. Ela tem dois mínimos globais em mais ou menos 1. Esses são mínimos não degenerados, então são pontos de mínimo da minha função W, e a derivada segunda da função W não se anula em mais ou menos 1. Então, dois mínimos globais não degenerados, e no meio ela tem um máximo local, que, em geral, eu vou assumir que é zero, mas o que eu realmente preciso é desse aspecto, dessa qualidade dessa função W. Preciso que ela tenha esses dois poços de mínimo global e esse máximo local entre eles. Para fixar a ideia, talvez seja bom manter o exemplo mais clássico em mente, que é esse potencial de poço duplo, que é um polinômio. É 1 menos u ao quadrado dividido por 4, e nesse caso, a não linearidade da equação, esse W' de u, ele é simplesmente, se você fizer a continha, você vai chegar em u ao cubo menos u. Então, o que a gente está resolvendo é epsilon ao quadrado laplaciano de u igual a u ao cubo menos u. Essa é a EDP que a gente está interessado. O domínio, o contexto que eu vou estudar novamente, uma variedade riemanniana, uma variedade M com uma métrica riemanniana G, e essa influência da métrica aparece novamente no laplaciano aqui, e talvez o principal caso, o principal contexto que a gente vai assumir é o contexto compacto, em que M é uma variedade compacta. Não necessariamente sem bordo, então, como eu tinha dito, você pode considerar um domínio euclidiano limitado que tenha bordo suave, você pode considerar uma esfera n-dimensional, imagina uma esfera unitária no espaço euclidiano. Um outro exemplo interessante que eu acho que é mais concreto é o toro n-dimensional, então imagine um produto de n círculos, S1 n vezes, mas eu vou dar alguns exemplos no caso não compacto também, porque eles têm sua importância, mas em geral eu vou assumir que M é uma variedade compacta. Então, o que eu quero entender é como as soluções dessa equação, dessa variedade riemanniana M compacta, se relacionam com a geometria de certas hipersuperfícies. São essas hipersuperfícies que vão nos dar esses objetos ricos, esses objetos geométricos interessantes. Então, como eu tinha mencionado, essa teoria de transições de fase, ou essa equação de Alencamp, ela, na verdade, não é exatamente nova. Ela já aparecia em alguns trabalhos do Van der Waals, aquele nome que a gente vê na química do ensino médio, sobre ligações químicas, mas do ponto de vista que a gente vai estudar aqui, ela foi redescoberta por esses dois, acho que pelo menos um deles eu sei que ele trabalhava com metalurgia, é o Samuel Allen e o John Kahn. Eles usavam essa equação para tentar entender transições de fase ou separações de fase, e no contexto deles, eles estavam basicamente tentando entender o que acontecia com as disposições das moléculas, vamos dizer, de ferro e alumínio e uma liga metálica. Como é que será que esses dois materiais ficam dispostos dentro dessa liga metálica?
Será que eles ficam aleatoriamente dispostos nessa liga? Será que a gente consegue enxergar certa interface entre esses dois materiais? E se a gente enxerga essa interface, como será que ela evolui? Como será a geometria dela? Então, U, nesse contexto de transições de fase, pode ser vista como a fração ou a distribuição da densidade de dois materiais. Então, imagina que quando U é igual a -1, se for -1 em todo lugar, a gente tem um material só. Se U fosse +1 em toda a variedade, a gente teria outro material, somente esse material. E no caso em que U fica entre esses dois valores, a gente tem uma espécie de transição, a gente tem esses dois materiais em separação ou em transição de fase. E a lei física que o Allen e o Kahn descobriram é que se a gente olha para essa equação, dependendo do tempo também, então se a gente considera a equação parabólica associada à equação de Allen-Kahn, eles mostraram que a velocidade de propagação dessa interface, a interface entre esses dois materiais evoluindo no tempo, é proporcional à curvatura média da interface. Então, essa proporcionalidade já, pelo menos para quem vem da geometria, já acende um alerta. Isso é familiar. Se você tem uma família de superfícies evoluindo no tempo, cuja derivada da posição, do vetor posição dessa superfície, é proporcional à curvatura média, a gente está falando basicamente do fluxo pela curvatura média. Então, no caso da equação elíptica, em que a gente não tem a dependência do tempo, a derivada no tempo deveria ser zero. Então, o que a gente espera enxergar é uma interface cuja curvatura média seja, em algum sentido, nula, e é aí exatamente que vão aparecer as hipersuperfícies mínimas, hipersuperfícies de curvatura média nula. Eu coloquei aqui duas referências que eu acho que são bastante interessantes, se tiver alguém interessado nessa parte física. A primeira é do Yoshihiro Tonegawa, talvez essa seja um pouquinho mais difícil de achar, ela chama Applications of Geometric Measure Theory to Two-Phase Separation Problems, mas caso alguém conseguir achar, eu acho que ela é muito interessante, porque ela mostra como derivar a equação de Allen-Kahn a partir de considerações físicas, a partir daquele PV igual a nRT, que a gente vê no ensino médio, ou de alguma versão disso, assumindo algumas hipóteses físicas, a gente consegue chegar na equação de Allen-Kahn. Então, acho que isso é bastante interessante. E outra referência é esse trabalho do Gerting, de 87, que também explora conexões dessa equação de Allen-Kahn com o ponto de vista físico de transições de fase. Bom, então esse é o contexto que a gente vai trabalhar, essa é a motivação física de onde a equação veio, e como é que a gente vai tentar estudar essa equação? Quais são as ferramentas que a gente vai usar? A abordagem que eu vou usar é uma abordagem bastante familiar para quem vem de equações elípticas, que é a abordagem variacional. Então, para a gente, soluções dessa equação vão ser traduzidas, vão ser estudadas como pontos críticos do funcional energia. Esse funcional aqui que eu estou detectando por E com índice epsilon, para lembrar para a gente que ele depende do parâmetro, e ele é dado pela integral do quadrado do gradiente de U. Então, imagina que a gente calcula as primeiras derivadas de U, calcula esse vetor gradiente e toma a norma ao quadrado, e eu vou colocar esse peso epsilon sobre 2. Esse sobre 2 é só uma normalização para a gente obter, de fato, a equação de Allen-Kahn, mas então eu tenho a norma L2 do gradiente de U, e eu tenho a integral desse potencial W, composto com U, dessa não linearidade W composta com U, com um peso de 1 sobre epsilon. Então, essa é a energia, e é claro que isso aqui faz sentido, isso aqui está bem definido, desde que U seja suficientemente regular. Em particular, essa energia dá realmente um número real, dá uma quantidade finita, desde que o gradiente de U tenha quadrado integrável, então se o gradiente estiver em L2, se essa função aqui fizer sentido em L2, mesmo que seja uma derivada fraca, e se W de U for uma função integrável. Em particular, se a gente está numa variedade compacta, se U é uma função limitada, W composto com U é uma função limitada, então isso vai ser uma quantidade finita, vai ser uma função limitada de integral finita. Então, isso aqui está sempre bem definido se U tiver alguma derivada fraca com quadrado integrável, e se essa não linearidade W aqui for integrável. E aí, é claro, se eu estou tentando entender soluções como pontos críticos desse funcional,
eu quero saber se isso dá uma correspondência legal para a gente, se a gente pode passar de um lado para o outro. Então, eu vou deixar isso talvez como um primeiro exercício aqui, que é mostrar pelo menos, vamos começar no caso sem bordo, que se M é compacta e se eu tenho uma função suficientemente regular, vamos falar uma função C2 para a gente poder falar do Laplaciano no sentido clássico, é possível mostrar que U, essa função é solução da equação de Alencamp, C e somente C, ela é um ponto crítico desse funcional E. E aqui ponto crítico no sentido que a derivada direcional, se eu calculo a primeira variação desse funcional na direção de qualquer função φ, isso dá sempre zero. Então, eu calculo a energia de U mais T φ, um T pequeno, calculo a derivada dessa energia dependendo de T em T igual a zero. Se isso der zero para toda função φ suave na minha variedade, então a gente diz que U é um ponto crítico desse funcional, e aí é possível mostrar que isso vai acontecer se e somente se U é uma solução da equação de Alencamp no sentido clássico. Essa continha eu vou deixar para vocês, novamente, como primeiro exercício, mas é basicamente calcular essa derivada, trocando a integral com a derivada e utilizar a integração por partes. No caso em que M tem bordo, vamos ainda assumir compacta, isso também é verdade. A função U vai ser uma solução da equação de Alencamp sem somente se ela é um ponto crítico desse funcional, mas aí a gente tem que entender que tipo de condição de bordo a gente vai ter, nesse caso em que o bordo é não vazio. E aí, fazendo essa conta, repetindo essa derivada, integrando por partes, a gente pode ver que essa função U vai ser um ponto crítico, se somente se ela for uma solução da equação de Alencamp com condição de bordo de Neumann. Então, essa condição de bordo de Neumann é a condição natural que aparece para enxergar U como ponto crítico do funcional. Então, aqui a dica é que a gente espera que a derivada de U, derivada normal de U, ao longo do bordo de M, seja zero nesse caso. Bom, aqui tem uma questão, que é a questão da regularidade. Aqui eu estou assumindo, a priori, que U é de classe C2, mas, de fato, eu não preciso assumir tanto, porque a gente tem toda a teoria de regularidade elíptica a nosso favor. Essa é uma equação relativamente simples, a não linearidade só depende de U. Então, sempre que a gente tiver um ponto crítico que tem alguma limitação, e aqui ponto crítico no sentido fraco, no sentido de, olha, esse funcional é definido, por exemplo, no espaço W12, o espaço de Sobolev, de funções que tem quadrado integrável e cujo gradiente tem um quadrado integrável, então a gente consegue mostrar, utilizando a teoria de regularidade, que se U é um ponto crítico, supondo alguma limitação, de fato, U é de classe C2, U é, de fato, tão regular quanto a gente quiser, quanto o potencial W nos fornecer. Então, essa é uma questão que talvez eu não vou explorar tanto, mas é sempre bom lembrar que, sob hipóteses razoáveis de limitação de U, pontos críticos são regulares, então eles satisfazem a equação de Alencamp no sentido clássico. Aqui começa a aparecer uma questão, um problema que vai voltar em vários pontos, que é a questão da escolha do espaço de funções. Qual é a escolha do domínio do funcional E, e isso aqui aparece relacionado à regularidade dos pontos críticos. Também vai aparecer na última aula relacionado à existência, e ele também é importante se a gente quiser ter alguma propriedade de compacidade. Como eu falei, um dos temas que eu quero entender aqui é o que acontece com as soluções quando o epsilon vai para zero, e aí a compacidade vai começar a interferir um pouco na escolha do domínio, do funcional, e como isso vai garantir compacidade ou não. Bom, aqui é claro, se eu estou falando de regularidade, eu preciso ter regularidade no operador diferenciável também, e aí, como eu tinha apontado, só para subir um pouquinho, para lembrar para vocês, que o Laplaciano, nesse contexto, depende da métrica, e ele depende não só dos coeficientes da métrica, como também da derivada desses coeficientes, mas se a gente supõe, por exemplo, que a métrica é suave, ou que a métrica tenha derivadas contínuas até a ordem que a gente quiser, esse operador tem coeficientes suaves, então toda a teoria de regularidade funciona, mesmo que a gente esteja numa variedade. A gente escreve em coordenadas, olha como uma equação euclidiana, coeficientes são suaves, então tudo funciona bem, tudo funciona como a teoria de regularidade prevê. Bom, uma vez que essa teoria de regularidade está
esclarecida, que a gente já sabe, pelo menos tem em mente que pontos críticos com alguma limitação são realmente soluções, e que a volta vale, soluções são pontos críticos. A gente vai começar a estudar propriedades qualitativas de soluções, utilizando a cara do potencial, utilizando realmente que a gente está lidando com o potencial de poço duplo. A primeira informação que a gente observa é que o funcional é não negativo. O gradiente ao quadrado é sempre não negativo. O segundo termo da definição do funcional, que é a integral de W de U, também é não negativo, se a gente supõe que W é não negativo. Então, a energia é sempre maior ou igual a zero. Isso já é um bom começo, se a gente quiser fazer existência, se a gente quiser estudar a existência de soluções, porque a gente está tratando de um funcional que é limitado inferiormente. Então, isso é bom, isso dá algum conforto para a gente. Mas, talvez, se a gente quer aplicar o método direto, vamos olhar para os mínimos do funcional, a gente não vai enxergar nada muito interessante. Isso porque os mínimos globais desse funcional são as funções constantes mais ou menos 1. Isso acontece porque, para que o funcional seja zero, o gradiente tem que ser zero em todo ponto, e W de U, como é não negativo, tem que ser zero em todo ponto. E aí, se a gente olha esse funcional, então uma função em W12 com gradiente nulo, opa, isso diz para a gente que U é constante. Função em W12 com gradiente zero é uma função constante. E aí a gente olha quais são as constantes U, tais que W de U é igual a zero. E aí não tem muito para onde ir. Vou subir para a cara do gráfico da função W. As únicas constantes que anulam o W são mais ou menos 1. Então, esses são os mínimos globais do funcional. Então, se a gente olha para o método direto do cálculo de variações, procurando mínimos globais, a gente enxerga só essas constantes, mais ou menos 1, que são os mínimos de E. Tem mais uma solução trivial, em algum sentido, uma solução constante, que é o máximo local da W. Nesse máximo local, se for uma função constante, o laplaciano se anula. Como é um ponto crítico do potencial W, W' de U se anula para esse valor de U, então o máximo local da outra solução constante da equação. Um exercício interessante para a gente, para entender onde esses pontos críticos vão estar em relação à energia deles, é tentar entender o que acontece no caso em que W de U tem essa cara explícita, aquele potencial polinomial 1 menos U ao quadrado sobre 4. Nesse caso, a gente consegue calcular qual é a diferença entre a energia de zero e a energia de U para um ponto crítico qualquer U. Se a gente faz essa conta, energia de zero menos energia de U, faz uma integração, acho que nem precisa integrar por partes, o gradiente... a gente integra por partes para assumir com gradiente, aí vai aparecer o laplaciano de U é igual a W', e a gente usa a expressão de W', a gente vai encontrar explicitamente que a energia de zero menos a energia de U é igual à integral de U à quarta sobre epsilon. Mas, espera, essa função U à quarta tem sinal. Então, isso diz para a gente que para todo ponto crítico U da equação, pelo menos nesse caso, desse potencial explícito, o zero não só é um ponto crítico, não só é um máximo local da energia, mas como ele também é um máximo global. Nesse caso, para esse potencial explícito, não o máximo da energia, talvez seja melhor dizer que entre os pontos críticos, ele é o ponto crítico de maior energia. Então, no caso do potencial, desse potencial polinomial, todos os pontos críticos U têm energia abaixo da energia de zero. E o que é interessante para a gente é que a gente consegue calcular explicitamente quem é a energia da função constante zero. No caso em que U se anula, vamos lembrar aqui da energia, se U é igual a zero, o gradiente é zero, e a gente vai ter simplesmente uma função constante W de zero sobre epsilon. Quando a gente integra isso na variedade, o que vai aparecer é o volume da variedade, vezes essa constante, W de zero sobre epsilon. Então, em particular, a energia do zero explode quando a gente manda epsilon para zero. Então, isso nos diz, basicamente, que embora todo ponto crítico tenha energia entre zero, entre um mínimo global, e a energia da função constante nula, o espaço que a gente tem para ter pontos críticos fica cada vez maior.
porque a energia desse máximo local, da função nula, vai para infinito quando o epsilon vai para zero. Então, ok, a gente já sabe que o funcional é não negativo, que ele tem dois mínimos globais mais ou menos 1, que ele tem um outro ponto crítico, que é dado pela constante, que é o máximo local de W, mas a gente ainda não falou sobre a limitação. Eu comentei aqui em algum ponto que ter limitação é importante se a gente quer falar da regularidade, mas isso em geral não precisa valer. Se eu tenho um ponto crítico, por exemplo, no euclidiano ou numa variedade não compacta, não tem nada que garanta essa limitação. Porém, no contexto que a gente está interessado, no contexto de variedades compactas, essa limitação ela é quase natural. Isso porque a gente consegue provar que qualquer ponto crítico não constante do nosso funcional ele vai ficar limitado em valor absoluto por 1. Então, a norma de U, o valor absoluto de U é sempre menor que 1 para todo ponto crítico do funcional. Bom, deixa eu indicar aqui como fazer essa conta, pelo menos no caso compacto, e no caso em que a gente assume que o potencial de posto duplo tem essa cara, que eu acho que é uma conta interessante, que talvez dê um pouco mais de confiança para a gente, como a gente não provou a regularidade explicitamente, para a gente dizer que, de fato, pontos críticos são regulares. Então, como é essa conta? A ideia é mostrar que o conjunto onde U é maior que 1, ou onde U é menor do que menos 1, esse conjunto tem medida nula. Isso vai dizer para a gente que U é menor ou igual a 1, em particular U é limitada, e aí a desigualdade estrita segue pelo princípio do máximo, porque a gente sabe que mais 1 e menos 1 também são soluções. Então, U não pode tocar esses dois valores, pelo menos não no interior. Bom, então, como a gente mostra que esses conjuntos onde U passa de 1 ou fica abaixo de menos 1 tem medida nula? O truque aqui é usar que U é ponto crítico, então a gente vai olhar para a primeira derivada do funcional, para uma função φ que é cuidadosamente escolhida, para dar a informação que a gente precisa. Essa função φ que a gente vai escolher é o máximo entre 1 e U. Então, quando U passa de 1, nesse primeiro conjunto aqui, a função φ é igual a U, e no conjunto onde U é menor ou igual a 1, essa função φ é constante e igual a 1. Então, se a gente olha para a primeira derivada do funcional, que é essa continha que vai aparecer quando a gente calcula essa derivada, epsilon vezes o produto dos gradientes de U e φ, 1 sobre epsilon derivada do potencial vezes φ, a ideia é que a gente pode quebrar essa integral nesses dois conjuntos onde a gente sabe qual é o valor de φ. Então, no primeiro conjunto, onde U é maior que 1, o que a gente vai ter é epsilon gradiente de U ao quadrado, porque φ é igual a U nesse conjunto, mais 1 sobre epsilon W' de U vezes U. Isso, novamente, no conjunto onde U passa de 1. No conjunto onde U fica abaixo de 1, a gente sabe que φ é igual a constante igual a 1. Então, em particular, o gradiente dessa função vai embora, ela é constante nesse conjunto. E a gente tem só 1 sobre epsilon W' de U vezes φ, que agora é constante igual a 1. Agora a ideia é comparar essa primeira derivada da energia, que a gente sabe a propósito que é igual a zero, porque U é ponto crítico, com a primeira derivada da energia na direção da função constante igual a 1. Então, da mesma forma, eu vou quebrar essa energia, aqui o gradiente sempre desaparece, porque a função φ, ou a gente está calculando a derivada na direção de uma função constante, então a gente tem só 1 sobre epsilon W' de U vezes 1. Então, isso é o que vai aparecer novamente se a gente quebra a integral em duas partes. Agora, a gente não tem termos com gradiente, mas algo interessante que a gente pode notar é que esse termo apareceu nas duas derivadas. A derivada do funcional energia na direção de φ e na derivada do funcional da energia na direção de U, de 1, perdão, a gente tem o mesmo termo. Agora, se a gente faz a diferença, esses termos se cancelam, e o que a gente vai ter é apenas o gradiente, que é maior ou igual a zero, vezes W' de U vezes U menos 1. Então, vai ser a integral sobre esse conjunto onde U é maior do que 1, dessa função W' de U vezes U menos 1. Por outro lado, essa função aqui sempre tem sinal. A função cresce depois do ponto de mínimo 1, a derivada em particular é positiva, e a gente está no conjunto onde U é maior ou igual a 1, então isso tem sinal. Por um lado, essa diferença é zero, porque U é ponto crítico.
Por outro lado, a gente tem um sinal, então a única chance disso se anular é se esse conjunto aqui, na verdade, ele tem medida nula. Então, não tem, ou para quase todo ponto, a gente sabe que U fica abaixo de 1. E aqui, se eu repetir a mesma brincadeira, se eu fizer a mesma conta para U menor ou igual a menos 1, eu vou concluir que, de fato, U, para quase todo ponto, está entre menos 1 e 1. Então, a gente tem essa limitação bastante natural, pelo menos no caso em que a minha variedade é compacta. E, de fato, como a gente vai ver, talvez hoje, talvez na última aula, quando a gente falar sobre existência, essa condição de ter uma limitação por mais ou menos 1, ela é bastante natural do ponto de vista de tentar minimizar ou de tentar achar pontos críticos do funcional energia, porque esse pedaço em que U passa de menos 1 faz uma contribuição da energia que a gente não precisa. Então, se a gente esquece o que acontece acima de 1, a energia só cai. Se a gente esquece o que acontece abaixo de menos 1, a energia só cai. Então, para problemas de minimização, por exemplo, a gente sempre pode truncar, a gente sempre pode olhar só para o que acontece entre menos 1 e 1. Então, essa limitação, de certa forma, é bastante natural. Vou falar só uma última propriedade que é interessante para a gente, que é o fato de que todo ponto crítico não constante, se a gente olha para uma U, que é a solução da equação de Alencamp, mas que não é constante, então essa função U ela tem que trocar de sinal. O que eu quero dizer com isso? Que o conjunto nodal, o conjunto onde U se anula, ele é sempre não vazio. Isso pode ser feito, novamente, com um truque, a gente deriva o funcional energia na direção da função 1, função constante igual a 1, e o que a gente vai encontrar é que essa derivada é igual a zero, U é ponto crítico, e é igual a 1 sobre epsilon, derivada de W. Mas se U tivesse sinal, vamos imaginar que U é sempre maior ou igual a zero, a gente teria um certo problema, porque essa função, essa derivada de W, ela tem sinal nesses dois intervalos. Em particular, ela tem sinal entre 0 e 1. E aí isso não pode acontecer se U é não constante. E da mesma forma, a gente não pode ter U tomando valores no intervalo menos 1, 0, porque, novamente, a derivada do potencial tem sinal. Então, pelo menos no contexto compacto, o que a gente tem em mente é pontos críticos são funções que estão acima de menos 1, abaixo de 1 e que trocam de sinal. Acho que é interessante aqui mencionar que essa conta aqui, a conta aqui que eu fiz para garantir o fato que U troca de sinal, ela vai ser verdade no caso em que M não tem bordo, mas como a gente vai ver no caso em que M tem bordo, sob certas condições de bordo, a gente vai, de fato, achar soluções com sinal. Então, no caso de uma variedade fechada, numa variedade compacta sem bordo, a gente vai sempre enxergar soluções que trocam de sinal, e, de fato, esse conjunto dos zeros é onde vai estar toda a informação sobre o que a gente vai tentar entender. E no caso de que a gente tem domínios compactos, a gente vai ter soluções com sinais, por exemplo, que se anulam no bordo, como a gente vai ver já já. O que eu quero dizer aqui é que se o bordo é não vazio, isso diz para a gente que U troca de sinal. Ok, então, a gente tem essas 4 propriedades básicas, a gente sabe que a gente está estudando soluções como pontos críticos do funcional, mas até agora a gente só viu exemplos de funções constantes que satisfazem a equação, a gente só viu exemplos triviais. Então, vamos tentar achar alguns exemplos mais interessantes, começando talvez pelo caso mais simples para quem quer estudar equações diferenciais, que é o caso em que a gente tem, na verdade, uma EDO. Vamos tentar entender o que acontece com soluções da equação de Alencamp no caso da reta, em que esse laplaciano é nada mais do que a derivada segunda de U. Então, nesse caso, pelo menos para o potencial canônico, para esse potencial polinomial, 1 menos s ao quadrado sobre 4, a equação tem essa cara relativamente simples, que é epsilon quadrado, segunda derivada de U é igual a U ao cubo menos U, e a gente consegue resolver, pelo menos achar bastante soluções dessa equação, bastante explícitas, na verdade, usando uma informação importante. Se a gente olha para essa função, que eu estou denotando aqui por xi, que é U' ao quadrado vezes epsilon sobre 2, menos o potencial composto com U vezes 1 sobre epsilon, a gente nota que essa função é, na verdade, constante. Se a gente toma a derivada, a gente vai achar a segunda derivada de U
vezes U', vezes epsilon, e aqui vai aparecer a derivada de W vezes U'. Então, colocando U' em evidência, e talvez colocando mais um epsilon em evidência, vai aparecer exatamente a equação de Alencamp vezes U' vezes uma constante. Então, essa função psi é constante, e a gente pode tentar entender, em vez de olhar para essa equação de segunda ordem, a gente pode olhar para essa equação de primeira ordem, apesar dela ter essa não linearidade aqui no termo com a derivada. Tem um caso que é bastante explícito, ou bastante direto a resolver, que é o caso onde essa função psi é nula. Então, se isso é igual a zero, a gente tem a derivada ao quadrado de u, igual, multiplicado por essa constante, é igual a 1 sobre epsilon, vezes o potencial. Se a gente tira uma raiz, assumindo que a função é crescente, então, supondo que a derivada de u é positiva, e supondo que u está nessa faixa, essa limitação que a gente achou, a gente chega nessa equação de primeira ordem bastante explícita, que é epsilon U' igual a 1 menos u ao quadrado sobre raiz de 2. E aí aqui a gente pode usar aquelas técnicas do curso de EDO que a gente viu lá na graduação para resolver explicitamente. A gente pode multiplicar por um fator da integrante para achar as soluções explícitas, e a gente vai ver que as soluções que são crescentes, que são limitadas por mais ou menos 1, elas têm essa cara explícita, elas são dadas por H epsilon de T menos T0, onde esse T0 aqui tem a ver com a condição inicial. Se a gente está resolvendo uma EDO de primeira ordem, a solução fica determinada por essa condição inicial, e a solução, essa H epsilon, é essa função trigonométrica hiperbólica, que é uma tangente hiperbólica de T sobre epsilon raiz de 2. Então, a gente tem essa cara bastante explícita de soluções, aí você pode abrir qualquer aplicativo, qualquer programa que faça gráficos, e você vai enxergar essa cara aqui. A gente tem uma solução monótona, estritamente crescente, que converge para mais 1 quando t vai para mais infinito, que converge para menos 1 quando t vai menos infinito, e essas soluções vão ser o que a gente chama de soluções heteroclínicas. Então, esse nome heteroclínicas talvez venha lá da dinâmica, que ela representa uma solução que liga dois pontos de equilíbrio. Quando vai para menos infinito, a gente tem um ponto de mínimo menos 1. Quando t vai para mais infinito, a gente tem um ponto de mínimo do funcional menos 1. Algumas outras propriedades interessantes dessa solução monótona por exemplo, o que acontece quando o epsilon vai para zero, que é um problema que a gente vai encontrar bastante aqui no minicurso. Então, se a gente olha para a derivada dessa função, por exemplo, onde ela se anula, tangente hiperbólica de t sobre epsilon raiz de 2, quando a gente olha para a derivada disso e manda epsilon para zero, o que a gente vai enxergar é 1 sobre epsilon, só para dar um zoom aqui. A derivada dessa função em t igual a zero é 1 sobre epsilon, derivada da tangente hiperbólica de t sobre raiz de 2. Então, quando o epsilon vai para zero, a derivada aqui explode, ela se torna cada vez maior. Então, a ideia é que essa função vai ligar menos 1 a mais 1, e vai ter uma derivada cada vez mais íngreme. Então, ela, de certa forma, está cada vez mais próxima da função sinal quando o epsilon vai para zero, certo? Mais 1 para t positivo, menos 1 para t negativo, e tem esse salto que acontece precisamente quando t é igual a zero, pelo menos para a função h epsilon. E aí, usando essa expressão da solução, a gente pode verificar isso mais formalmente, e a gente conclui que quando o epsilon vai para zero, essa função converge para a função sinal pontualmente, e se a gente fica longe de onde tem salto, se a gente fica longe de t igual a zero, essa convergência é melhor ainda, ela é uniforme em compactos. Então, a solução está convergindo para algo, para essa função sinal, e tem esse salto em t igual a zero. Então, se a gente volta um pouquinho para o que acontece na variedade, essa é a figura que a gente espera obter. Um ponto crítico do funcional energia, dependendo de epsilon, o comportamento dele quando a gente faz o epsilon ir para zero é essencialmente esse. A solução, o ponto crítico vai convergir para mais 1 ou menos 1 na maioria da minha variedade, e a gente vai ter um conjunto onde tem esse salto. E esse conjunto é nesse conjunto que a gente vai enxergar a geometria dessas soluções, e é nesse conjunto que vão aparecer as mínimas. Então, só para dar um pouquinho das cenas dos próximos episódios. Um outro exercício interessante é mostrar que não só essa função h epsilon converge para a função sinal,
mas também as derivadas dessa função convergem para zero. As derivadas da diferença aqui convergem para zero, e aqui no caso a função sinal é localmente constante, então o que eu quero dizer com isso é que as derivadas dessa função longe do zero convergem para zero quando o epsilon vai para zero. Então ela se torna cada vez mais próxima de estar constante, em algum sentido. Bom, o último fato que eu queria apontar sobre essas soluções é que a energia delas, na verdade, muito embora a gente está calculando a energia numa variedade ou num domínio que é não compacto, essas soluções são soluções na reta, não só elas são finitas, a energia de H é finita, mas ela não depende de epsilon. Então, isso a gente pode ver fazendo uma mudança de coordenadas. Se a gente integra epsilon sobre 2, o gradiente de H, que aqui no caso é só a derivada de H ao quadrado, mais o potencial dividido por epsilon, e a gente faz essa mudança de variáveis, a gente enxerga a integral de uma função que não depende de epsilon. Então, a energia dessas funções H epsilon é constante, é uma constante que eu vou denotar aqui por sigma, e aqui só para chamar a atenção, que dependendo do artigo, ou dependendo das notas que vocês consultarem, talvez isso esteja denotado por 2 sigma, mas o ponto aqui é que a energia não depende de epsilon, e então acho que era isso que eu queria apontar sobre essa função H epsilon por enquanto. Ela converge para mais ou menos 1 nos extremos, t indo para infinito, ela converge para a função sinal quando o epsilon vai para zero, e a energia dela é sempre finita e não depende de epsilon. Bom, mas por enquanto a gente não está enxergando muito, a gente só tem funções na reta, a gente só tem soluções não constantes na reta. Mas é claro que se eu tenho uma solução na reta, é mais ou menos natural construir soluções no espaço euclidiano. Então a ideia aqui é que eu fixo qualquer direção, qualquer vetor unitário no Rn e calculo essa solução H no produto interno entre x e a. Então é basicamente calcular essa função H numa linha que é dada, que é descrita pelo vetor unitário A, e a gente pode até transladar isso subtraindo uma constante B. Então, agora dá para fazer uma continha simples para mostrar que isso é uma solução da Alencamp. Como a gente faz isso? Que a gente quer mostrar que epsilon quadrado laplaciano igual W' de U. Então, no contexto euclidiano, esse laplaciano é o que a gente está acostumado, são as derivadas segundas de U. Então, se eu calcular a derivada segunda com respeito a xi, escrevendo esse produto interno, o que eu vou achar é, da primeira derivada, eu tiro um AI, a iésima componente do vetor A. Se eu calculo mais uma derivada, sai mais um AI pela regra da cadeia. Então, eu vou ter AI ao quadrado, segunda derivada dessa função H nesse ponto, ou nesse valor. E aí, bom, a gente sabe que epsilon ao quadrado, H' de epsilon, é igual a W de H' de epsilon, porque essa função é a solução da equação de Alencamp na reta. E a gente, então, isso não vai depender de I, então a gente vai ter soma I de 1 até N AI ao quadrado, que é a norma do vetor A, vezes W' de H epsilon, calculado nesse ponto, e aí a gente escolheu A para ser um vetor unitário, então o primeiro termo vai embora, isso é igual a 1, e a gente tem de fato uma solução da equação de Alencamp. Então, essas soluções monótonas da reta, elas dão para a gente muitas soluções inteiras no espaço euclidiano, que novamente são limitadas por mais ou menos 1, são limitadas por 1 em valor absoluto. E aqui começa a aparecer um pouquinho de geometria, no sentido que a gente sabe que essa função deveria trocar de sinal, e onde isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer onde U igual a zero. Mas para que U se anule, a gente quer que H se anule. E H se anula só na origem, só quando t igual a zero. Então, o conjunto dos zeros de U é exatamente esse plano ortogonal a A. Ortogonal à direção descrita por A. Então, o conjunto nodal, o conjunto dos zeros da solução U, é um hiperplano no espaço euclidiano, ortogonal a A. E aí a gente sabe que longe desse conjunto onde H se anula, a gente tem uma convergência para 1, quando a gente manda epsilon para zero, essa solução, que também depende de epsilon, vai para 1, então vai para 1 nesse lado do hiperplano, e ela vai para menos 1 do outro lado do hiperplano. Então, novamente, essa é a cara que a gente queria enxergar.
convergência para mais ou menos 1, e esse salto em alguma hipersuperfície interessante, que aqui é exatamente esse hiperplano. Bom, eu estou tentando descrever isso aqui geometricamente, porque vai ser isso que a gente vai tentar fazer em boa parte do curso, mas acho que é interessante apontar que essas soluções ela têm uma importância muito grande também para as equações diferenciais. De fato, existe uma conjectura bastante interessante, que é uma conjectura de classificação, que acho que ela foi proposta pelo De Giorgi, e ela diz que toda solução limitada da equação de Alencamp, que é monótona numa direção, então, a menos de rodar as coisas, rodar a solução no Rn, vamos supor que a derivada de u na direção do vetor é n, a derivada com respeito à variável xn é maior ou igual a zero, então u é monótona nessa direção. Se isso acontece, a conjectura é que u tem essa cara, ela tem essa forma para algum vetor unitário A. Então, em poucas palavras, o que a conjectura diz para a gente é que soluções limitadas que são monótonas numa direção são unidimensionais, elas são composições de funções unidimensionais com esse produto que só diz como calcular o valor dessa solução unidimensional. Aqui, se você olhar nas notas, tem uma hipótese que parece meio estranha, que é sobre a dimensão do ambiente. Até agora, tudo que eu estava falando vale para qualquer Rn, em qualquer dimensão, mas essa conjectura, ela foi proposta, e de fato ela só vale quando n é no máximo 8. Por que aparece esse número 8? Esse talvez seja o primeiro ponto em que a conexão com mínimas começa a ficar ainda mais aparente. Para quem vem da geometria, para quem já ouviu um pouquinho sobre superfícies mínimas, você pode lembrar que existe uma conjectura, agora um teorema, na verdade, um resultado famoso, que é o teorema de Bernstein, que diz que gráficos mínimos, então são gráficos inteiros, são funções definidas no euclidiano todo, que satisfazem a equação das superfícies mínimas, eles vão ser lineares, vai ser uma função linear, pelo menos nessas dimensões aqui, quando n maior ou igual a 8. Então, aqui a gente já vê essa ponte clara entre um resultado de geometria e um resultado, ou uma conjectura de equações diferenciais parciais. E aí, aqui, só para dar um pouquinho da história desse problema, ele foi completamente resolvido em dimensões 3, em dimensões 2 e 3. Em dimensões 2 foi resolvido pelo Gaussou e pelo Guy, em 98. Em dimensão 3, pelo Ambrose e pelo Cabret. E em dimensões entre 4 e 8, ela está basicamente resolvida com uma hipótese adicional, que é o que acontece com a solução U quando a gente anda para x, quando a gente faz xn ir para mais infinito ou para menos infinito. Então, supondo pelo menos que U vai para mais 1 e menos 1 nesses extremos, a conjectura foi provada pelo Ovidio Savin em 2009, ou publicada em 2009, e tem uma prova mais recente, uma prova alternativa, que foi dada pelo Kelly Wang em 2017. E aqui, de fato, novamente, a hipótese n menor ou igual a 8 não é artificial, ela não só vem da geometria motivada por esse resultado de geometria, mas que, de fato, ela não vale para dimensões maiores. Então, existem alguns exemplos que foram construídos pelo Delpino, pelo Cobalt e pelo Wei, e que, para dar um pouquinho do gosto do que eu vou falar em seguida, em muitos contextos é possível construir soluções da equação de Alencamp a partir de mínimas. A gente meio que fez isso em algum sentido aqui, quando a gente construiu uma solução que se anula no hiperplano. Então, a gente pode tentar generalizar isso. Será que se eu começo com uma superfície, eu consigo achar uma solução que tenha um conjunto de zeros exatamente naquela hipersuperfície? Então, a gente vai ver daqui a pouco que isso acontece para uma classe muito especial de superfícies, que são as superfícies mínimas. Então, tá, até agora a gente viu pontos críticos constantes, a gente viu constantes mais ou menos 1, o máximo local do potencial, que são pontos críticos constantes, são soluções constantes da equação de Alencamp. A gente já viu essa solução monótona na reta, que pode ser transferida, que pode ser utilizada para construir soluções inteiras no espaço euclidiano, e que são as únicas soluções monótonas em algum sentido, segundo essa conjectura do De Giorgi. Vamos agora tentar, talvez, construir soluções num domínio limitado, em vez de olhar para a Rn toda.
Mas, bom, tem uma maneira fácil de fazer isso, que é simplesmente restringir a nossa função a esse domínio. Mas vamos construir soluções mais interessantes, colocando alguma condição de bordo. A condição de bordo que eu quero olhar aqui é U igual a zero no bordo. Então, é claro que a gente precisa de algum bordo para fazer sentido disso. Então, eu vou supor aqui que minha variedade é compacta e que ela tem um bordo não vazio, que eu vou supor suficientemente regular. Podemos assumir que o bordo é suave. E o meu plano, ou o que a gente vai tentar fazer, é achar soluções da equação de Alencamp com condição de bordo U igual a zero por minimização. Então, aqui a gente vai tentar utilizar a técnica clássica, o método direto do cálculo de variações. Será que se a gente olha o funcional energia entre todas as funções que satisfazem essa condição de bordo, que se anulam no bordo de M, e acha o mínimo da energia nesse conjunto, será que a gente enxerga alguma coisa interessante? Será que esses são pontos críticos não triviais da equação? Bom, isso, na verdade, pode ser explorado não só para o potencial de poço duplo, não só para a equação de Alencamp, mas é uma técnica bastante conhecida que pode ser utilizada para equações semilineares ou equações variacionais de forma mais geral, supondo alguma condição de decaimento ou de crescimento no potencial, mas que funciona perfeitamente bem aqui no caso do potencial de poço duplo. Então, talvez uma referência clássica nessa direção é o artigo de 86 do Bressis e do Oswald. E o que eu quero tentar dar uma ideia para vocês é que, de fato, se a gente olha para o espaço W120, o espaço das funções em W12 com traço zero, intuitivamente são aquelas funções que são zero no bordo, a energia vai atingir um mínimo, epsilon tem um mínimo nesse conjunto, que é uma solução da equação de Alencamp, em M que é limitada por mais ou menos 1, e que tem sinal. Então, U vai ser maior ou igual a zero na minha variedade toda. E aqui, além disso, se a gente usar o princípio do máximo, a gente vai ver que tem duas situações possíveis. Ou esse ponto de mínimo, esse minimizante nesse conjunto, se anula em M toda, ou essa função tem um sinal no interior, ou U é positiva no interior. Então, o que eu quero primeiro é mostrar como obter esse mínimo, e aí a gente vai ver condições em epsilon que garantem para a gente que, de fato, esse mínimo não é trivial, não é a função nu. Bom, como é a ideia da prova? Como é que a gente constrói os mínimos? A ideia é achar uma U em W120, que é o mínimo entre tais funções, e aí a gente pode aplicar um método direto, que significa que eu vou olhar para uma sequência de funções em W120, cuja energia converge para esse ínfimo, e eu espero que isso seja atingido por uma função. Então, em algum sentido, eu quero passar algum limite, um limite fraco, uma subsequência, alguma coisa que permita dizer que essa energia vai para a energia de alguma função U, que, portanto, vai ser o mínimo nesse conjunto. Aqui, a gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa aqui, esse espaço de Sobolev W120, ele tem propriedades de compacidade, e existe o teorema de Helmholtz-Kondashov, que diz que, pelo menos passando uma subsequência, essa sequência UK vai convergir fracamente para alguma função U no mesmo espaço, mas para isso a gente precisa garantir que a sequência é limitada. Então, eu quero garantir que a sequência UK fica limitada no espaço de Sobolev. Bom, a norma de Sobolev tem duas partes. A primeira é o gradiente, que felizmente não tem o que se preocupar, porque a gente tem a energia limitada. Essa sequência de funções tem energia convergindo para um valor real, então a energia fica limitada. Tem um epsilon ainda jogada, mas a gente está supondo que o epsilon está fixo, eu não estou mandando o epsilon para zero. Então, para epsilon fixo, essa sequência tem norma L2 do gradiente limitada. Então, o que a gente precisa limitar, de fato, é a norma L2 de U, mas a gente consegue fazer um pouquinho melhor. No mesmo espírito do que a gente já viu, a gente consegue dizer que U, de fato, é limitada. Se U é limitada, a norma L2 é limitada, então a gente tem uma sequência limitada no espaço Sobolev, e aí, novamente, pela compacidade de Helmholtz-Kondashov, a gente sabe que o K converge fracamente para alguma função U nesse espaço. Bom, mas a gente tem só convergência fraca, a gente tem uma convergência em L2,
mas a convergência do gradiente é só uma convergência fraca. Então, isso não diz para a gente que a energia do limite é, de fato, a energia, o limite das energias. E, de fato, isso não precisa acontecer em geral, mas a gente tem alguma semi-continuidade. De fato, o que a gente pode ver é que se o K converge em L2 para U, e se converge fracamente para U em W12, então a energia do limite fica abaixo do limite das energias. Bom, por que esses dois itens são verdade? O primeiro, eu já falei que basta mostrar que U é limitada, ou basta construir uma sequência indo para o mínimo da energia que fica limitada. E isso é fácil, porque a gente pode usar esse mesmo truque que eu tinha comentado no início, que é a gente simplesmente esquece o que acontece depois de mais um ou antes de menos um. Como o potencial é positivo, estritamente positivo, depois de mais um ou antes de menos um, se a gente trunca a nossa função U, se a gente toma o mínimo entre U e a constante 1, e depois toma o máximo disso entre menos 1, o máximo entre isso e menos 1, a gente constrói uma nova função, que eu estou denotando aqui por tal de U, que pertence ao mesmo espaço, e cuja energia só diminui. Isso porque tal de U, ou essa função é igual a U, ou a gente está numa região onde tal de U igual a uma constante, mais ou menos 1, e aí o termo com gradiente desaparece nessas regiões, e o termo com potencial só diminui, porque a W de U vai decrescer e vai se anular em mais ou menos 1. Então, esse procedimento de truncar por essas duas constantes só diminui a energia. Então, dada qualquer sequência que converge para o mínimo da energia, a sequência truncada tem a mesma propriedade. Então, tal de UK, se necessário, vai ser uma sequência que tem energia convergindo para o mínimo e que tem essa limitação L infinito aqui quase que de graça. Ela vai ter norma L infinito limitada por 1. Bom, isso diz para a gente que a gente pode passar algum limite, passando alguma subsequência se for necessário, e aí essa função U, que vai aparecer no limite, é o minimizante da energia. Isso porque a convergência em L2 vai garantir que o termo com potencial converge para o termo com potencial. Em outras palavras, a integral de W de UK converge para a integral de W de U. Isso segue basicamente porque a gente está interessado numa região limitada da reta, então a gente pode estimar esse termo pela derivada do potencial W e a diferença entre o K e U. Então é uma continha checar que a convergência em L2 aqui garante a convergência do potencial, e aí a semicontinuidade inferior do termo com gradiente segue basicamente da propriedade correspondente para o gradiente. Então, o que a gente mostra é que a norma L2 do gradiente é inferiormente semicontínua, então a integral do gradiente ao quadrado fica limitada pela integral do gradiente de UK ao quadrado, e aí a conclusão é que a energia do limite é menor ou igual ao limite das energias. Então, esse limite é o minimizante da energia, que está em W120, então ele satisfaz essa condição de borda, essa condição de Dirichlet na minha variedade M, e aí o que resta checar aqui é essa desigualdade, que U tem sinal. Novamente, isso é um truque utilizando, talvez a cada, utilizando o potencial de poço duplo, que diz para a gente, pelo menos no caso em que a gente assume que W de U é simétrico, que se se U é um minimizante, então o valor absoluto de U, a norma de U, é também um minimizante. A norma de U vai ser uma função, o valor absoluto de U também é uma função em W120, e aí, no caso, talvez seja importante notar aqui, que essa prova pelo menos funciona no caso em que W é par, ou seja, que W de U igual a W de menos U, mas que, de fato, dá para lidar com isso sem essa hipótese adicional, mas nesse caso é bastante simples, porque eu posso tomar o valor absoluto, e aí é fácil ver que U tem sinal. Porque, senão, o valor absoluto de U seria um minimizante, mas aí o princípio do máximo garante para a gente que, não só a gente tem essa desigualdade, mas o princípio do máximo vai dar aquela informação adicional que eu tinha comentado, que é, ou a nossa função U é positiva no interior, ou a gente tem um ponto crítico constante igual a zero. Ok? Então,
O que falta, na verdade, para a gente concluir que tem soluções interessantes, é garantir que, pelo menos para certos valores de epsilon, a gente está enxergando um minimizante que não é trivial, que não é constante igual a zero. Talvez essa seja a conta mais interessante, porque aqui é que o papel de epsilon vai começar a aparecer. O que é um critério que a gente pode anunciar, o que eu descrevi nessa posição aqui, que, bom, deixa eu ler a segunda parte primeiro, porque eu acho que talvez ela seja mais interessante para a existência, que se epsilon ao quadrado vezes uma constante que depende só do domínio M, só de M e da métrica que a gente escolheu ali, e essa constante é explícita, é o primeiro autovalor com condição de bordo zero para o Laplaciano nesse domínio. Se epsilon ao quadrado vezes essa constante estiver abaixo de menos a derivada segunda do potencial em zero, então a gente consegue checar que essa solução é não trivial. E é claro, se a gente quer mostrar que a solução é não trivial, basta mostrar que a energia de U fica abaixo da energia da função constante nula. Então, o que a gente está tentando entender é se a gente consegue algum candidato para energia, se tem alguma função em W120, cuja energia fica abaixo da função nula. E aí, o candidato que a gente usa para checar isso, e que garante que U, que é o minimizante, tem energia menor ainda, é uma autofunção para o Laplaciano. Então, a continha que a gente faz é comparar a energia dessa autofunção φ com a energia de zero, e a gente chega nessa desigualdade um pouco estranha aqui, que a energia de φ fica abaixo da energia de zero, C e somente C vale essa condição esquisita aqui com epsilon, com o alto valor do Laplaciano, envolvendo W e o alto valor, autofunção φ. Bom, isso é realmente uma conta, é olhar para a autofunção φ, lembrar que ela satisfaz a equação Laplaciano de φ mais lambda1 φ é igual a zero. Então, a gente integra esse termo com gradiente por partes, para concluir que a norma ao quadrado de φ é igual a lambda1 vezes a norma L2 de φ, e aí a gente pluga isso na fórmula da energia, para concluir essa expressão, coloca a integral de φ ao quadrado em evidência, coloca 1 sobre 2 epsilon em evidência, para chegar nesse termo meio monstruoso, meio esquisito aqui ainda. Então, essa diferença vai ser negativa, se e somente se essa diferença gigante aqui for negativa. Onde é que entra a segunda derivada do potencial? Isso entra porque, se a gente olha para o que aparece nas integrais aqui, então a gente tem w de zero menos w de φ, dividido por φ ao quadrado, ou integral do primeiro dividido pela integral do segundo. O que a gente olha é que essa função, 2 vezes w de zero menos w de s, sobre s ao quadrado, fica bem próxima da segunda derivada de w, ou menos da segunda derivada de w, ao redor da origem. Então, o limite dessa função, dessa diferença, ou desse quociente, quando s vai para zero, é a derivada segunda, menos a derivada segunda, perdão, do potencial. Então, se a gente multiplica essa nossa autofunção φ por uma constante bem pequena, a gente sabe que o máximo e o mínimo de φ vão estar comprimidos bem próximos de zero. Então, a gente pode fazer o máximo e o mínimo, esse intervalo, caírem dentro desse intervalo onde esse quociente w de zero menos w de s sobre s ao quadrado é aproximadamente menos a derivada segunda do potencial. Então, o que eu estou dizendo é que se a gente consegue epsilon ao quadrado lambda1 menor do que menos essa derivada segunda, multiplicando φ por uma constante bem pequena, a gente consegue a desigualdade nessa diferença, o que garante que a energia de φ fica abaixo da energia de zero, e aí a energia de qualquer minimizante é ainda menor. Então, a energia de U fica abaixo disso, e a gente conclui que o minimizante U é, de fato, não constante, ele não pode ser zero. Bom, então isso diz para a gente que num domínio compacto, pelo menos para um potencial de poço duplo simétrico, a gente sempre pode achar uma solução com sinal, com condição de bordo nula, por minimização. E aí, se você der uma olhada no paper do Beziz e do Oswald, você tem uma informação extra que é a unicidade. Não só existe um minimizante para esse funcional entre essas funções, mas esse minimizante é único. Então, tem um resultado de unicidade para o minimizante positivo, e
E assim, eu não vou ter tempo de fazer essa conta aqui, mas eu acho que é algo interessante para checar no paper do Desise do Oswald. É realmente uma conta envolvendo os gradientes de dois possíveis minimizantes, envolvendo o quociente desses dois possíveis minimizantes. Então, acho que é uma informação interessante que a gente vai usar já já. O minimizante é único nessas condições. Ok, então, isso diz para a gente como construir soluções com sinal, mas ainda não diz para a gente como construir soluções numa variedade fechada. Aqui a gente está usando fortemente essa estrutura, esse bordo, essa condição de bordo, mas como a gente viu, se a gente tenta minimizar sobre todas as funções, minimizar a energia entre todas as funções numa variedade, a gente não vai achar nada interessante, porque os mínimos globais são só mais ou menos um. Então, como é que a gente pode usar essas soluções com sinal no domínio para achar soluções em uma variedade? E aí é que talvez a topologia ou a geometria vai nos ajudar. A gente vai usar simetrias do ambiente, a gente vai usar a geometria do domínio M, ou da variedade M, para construir soluções interessantes. E eu trouxe aqui alguns exemplos na esfera, no toro. Bom, aqui para simplificar as constantes, para dizer a partir de qual epsilon a gente enxerga soluções não triviais, para fixar ideias. Vamos supor que o potencial é aquele potencial polinomial, 1 menos u ao quadrado sobre 4, e aí a conta que a gente faz é que essa derivada segunda desse potencial é dada por 3u ao quadrado menos 1. Então, a condição que a gente está olhando é que epsilon ao quadrado vezes o primeiro alto valor de m, pelo menos no caso em que m tem algum bordo, a condição do teorema anterior aqui se traduz para menor que menos w duas linhas de zero, que é igual a 1. Então, se eu quiser aplicar o teorema com esse potencial em algum domínio com bordo, o que eu quero é que epsilon ao quadrado vezes o primeiro alto valor fique abaixo de 1. E aqui na esfera, o primeiro exemplo que eu quero mencionar é que a gente pode usar essas soluções para construir uma solução definida na esfera toda, uma esfera unitária n-dimensional, que tem sinal em cada um dos hemisférios. Então, onde xn, xn mais 1, a última coordenada, for positiva, a minha solução vai ser positiva, onde xn é negativa, a minha solução vai ser negativa, e ela se anula precisamente nesse equador, nessa esfera de dimensão menor, onde xn mais 1 é igual a zero. Então, eu deixei isso como um exercício, mas acho que é interessante a gente discutir qual é a ideia. A gente quer aplicar o resultado anterior, certo? Eu quero usar a minimização em cada um desses domínios S+, o hemisfério superior, e S-, o hemisfério inferior. A gente sabe que isso é possível, que a gente pode aplicar o resultado do Beziz e do Oswald, desde que epsilon ao quadrado vezes o primeiro alto valor com condição de bordo zero desses domínios fique menor do que 1, fique abaixo de 1. E por que isso vai acontecer não para o primeiro alto valor dos domínios, mas também para o primeiro alto valor do Laplaciano na esfera toda? Então, esse problema de autovalores aqui que eu estou me referindo com lambda1 de Sn é o problema de autovalores na esfera sem bordo, sem condição de bordo. Laplaciano de φ mais lambda φ igual a zero para uma função φ definida na esfera toda. E o ponto-chave aqui é que o primeiro autovalor desses domínios coincide com o primeiro autovalor da esfera. Isso é porque a primeira autofunção para o Laplaciano na esfera, para o primeiro autovalor não trivial, para o primeiro autovalor não nulo, são funções coordenadas. Então, se a gente olha para a função xn mais 1, é a projeção na última coordenada, a gente faz uma conta, calcula o Laplaciano desse xn mais 1 na esfera e vê que isso é uma autofunção para o primeiro autovalor. Por outro lado, essa função xn mais 1 se anula precisamente no bordo em comum desses dois hemisférios. Isso significa que a restrição da função coordenada a cada um desses domínios é uma autofunção com condição de bordo zero, então a condição que a gente enxerga é epsilon ao quadrado vezes o primeiro autovalor da esfera abaixo de 1. Então, sob essas condições, a gente pode minimizar a energia e vai achar um mínimo, por exemplo, um mínimo da energia entre funções com bordo zero no hemisfério superior, que é positivo nesse hemisfério.
Agora, se eu quero estender isso para a esfera toda, eu preciso garantir que a derivada funcione, eu preciso garantir que eu tenho uma função regular. Por regularidade, a gente espera que soluções, bom, sejam regulares. Então, para fazer isso colar bem, para as derivadas colarem bem, o que a gente faz é refletir para o hemisfério inferior, trocando o sinal. Então, se a gente quer calcular U em algum ponto do hemisfério inferior, o que a gente vai calcular é o valor de U, o valor do minimizante aqui no hemisfério superior, e trocar o sinal. Então, a propriedade que eu estou usando aqui, essa reflexão é que U de x1 até xn mais 1 é igual a menos U em x1 menos xn mais 1. Trocando o sinal só da última coordenada. Essa é uma reflexão que troca o sinal, uma reflexão ímpar. E aí, a conta que eu vou deixar para vocês fazerem é calcular a primeira derivada dessa função obtida por colagem e por reflexão e mostrar que isso ainda é um ponto crítico. Isso vai cair no espaço de Sobolev, a gente pode calcular a primeira derivada da energia e ver que isso ainda é zero. Então, isso é um ponto crítico e vai dar uma solução definida na esfera toda, que tem essa geometria bastante interessante, que se anula exatamente nesse equador. Um raciocínio bastante parecido pode ser usado para algumas outras variedades que são bastante simétricas, com respeito a alguma espécie de reflexão. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o toro. Vamos imaginar que a gente tem um toro n-dimensional. Isso significa que é o produto de n círculos unitários. Então, vamos imaginar que em dimensão 2 é S1 vezes S1. E aí a figura que a gente sempre tem em mente do toro é aquela casca de uma rosquinha que tem essa cara. E aí a ideia é que eu vou aplicar essa técnica de minimização em cada um dos domínios limitados por esse par, nesse caso de círculos, ou para dimensão qualquer no par de toros em dimensão 1 abaixo. Então a gente olha para o domínio limitado para esses dois toros, a gente fixa a primeira coordenada em mais ou menos 1, e isso vai limitar duas regiões no toro Tn. Se está epsilon suficientemente pequeno, relacionado ao primeiro alto valor em cada um desses domínios, a gente sabe que o minimizante, que a gente tem um minimizante que é não trivial nessa região, nesse domínio, a gente tem alguma solução positiva U, que se anula precisamente nesses círculos ou nesse toro de dimensão mais baixa, e aí a gente faz o mesmo truque, usando a reflexão, utilizando mudar o sinal da primeira componente, a gente reflete essa solução, uma solução negativa no outro domínio, que se anula no bordo, e novamente a gente pode mostrar que isso cola bem e dá uma solução definida da variedade toda. Então, para epsilon suficientemente pequeno, a gente consegue construir soluções na esfera se anulando no equador, soluções no toro se anulando em um toro de dimensão mais baixa, mas o quão complicado pode ser esse conjunto de zeros? Quanto a topologia dele pode ser diferente, o quanto a geometria desse domínio, do conjunto de zeros, pode ficar complicada. Aqui eu trouxe um outro exemplo interessante, que é o exemplo de um toro dentro de S3. Então, existe essa superfície dentro da esfera unitária, vamos olhar para todos os pontos de S3, ou seja, x1, x2, x3, x4, cuja soma dos quadrados é igual a 1, e vamos supor que essas coordenadas são equilibradas, que a gente tem a soma dos dois primeiros quadrados igual a meio, a soma dos dois últimos quadrados igual a meio. Isso é nada mais do que um produto de círculo, certo? É o produto de círculo, de um círculo de raio 1 sobre raiz de 2 das primeiras duas coordenadas, e um produto e um fator, que é um círculo de raio 1 sobre raiz de 2 nas últimas coordenadas. Então, isso é novamente um toro, mas que agora mora dentro dessa variedade de dimensão 3, que é a esfera tridimensional. Então, isso aqui é algum subconjunto do R4, do espaço euclidiano de dimensão 4, que, bom, tem a esfera tridimensional, e dentro dessa esfera ainda a gente tem essa superfície. E aí a gente pode fazer a mesma brincadeira. Esse toro vai limitar dois domínios na esfera tridimensional, os conjuntos onde x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é maior do que meio, e o conjunto onde essa soma de quadrados é menor do que meio. Então, novamente, dependendo do primeiro alto valor desses domínios, a gente sabe que para um epsilon pequeno,
a gente consegue minimizar a energia, achar uma solução com sinal em um desses domínios, e aí existe uma isometria, existe uma espécie de reflexão que troca esses domínios. No caso do equador, como a gente viu, isso é simplesmente trocar o sinal da última coordenada, e aqui no tórido de Clifford, o que a gente pode usar, ou no caso dessa superfície, que a gente pode usar é a seguinte isometria. Existe uma aplicação da esfera na esfera, que manda x1 até x4, no ponto x3, x4, x1, x2. Então, quando a soma dos quadrados das primeiras coordenadas for maior do que meio, a soma dos quadrados das últimas coordenadas vai ser menor. Então, quando a gente faz essa troca de pares, a gente vai entre esses dois domínios. Esses dois domínios cujo bordo em comum é exatamente essa superfície aqui, é esse tórido. Então, nesse caso, a conclusão é que tem uma solução que troca de sinal, definido na esfera tridimensional, cujo conjunto dos zeros é exatamente essa superfície especial, é esse chamado tórido de Clifford. O que essas superfícies têm em comum? A gente viu 3 exemplos na esfera n-dimensional, no tórido e em S3, na esfera tridimensional, onde a gente consegue construir soluções cujo conjunto de zeros é bastante explícito, é uma superfície bem especial. Uma propriedade que elas têm em comum é que elas são chamadas hipersuperfícies mínimas. Eu vou talvez deixar para falar mais sobre isso na próxima aula, em particular eu quero relembrar o que é uma hipersuperfície mínima, o que isso tem a ver com a equação de Alencamp e técnicas variacionais, mas só para fazer um comentário rápido, hipersuperfície mínima aqui significa que a curvatura média dessas superfícies é igual a zero. Então, aqui no último caso do tórido de Clifford, a gente tem uma superfície bidimensional. Nessas superfícies, a gente tem 2 números para medir a curvatura, que são as chamadas curvaturas principais. Se a soma dessas curvaturas principais for igual a zero, a gente tem o que a gente chama de uma superfície de curvatura média zero, que é o que a gente diz que é uma superfície mínima. Então, o que eu vou tentar explorar nas próximas aulas é tentar entender um pouco de quais propriedades ou até que ponto a gente pode obter informações das soluções a partir dessas superfícies e até que ponto informações dessas superfícies dão informações sobre a solução. Então, eu quero relacionar propriedades geométricas, propriedades variacionais dessas superfícies mínimas para as soluções correspondentes. Então, a gente vai tentar relacionar a área ou volume n-dimensional dessas superfícies com a energia das soluções correspondentes. Eu vou mencionar o que a gente pode dizer com relação aos índices de estabilidades, e essa é uma coisa que eu vou tentar descrever, mas um outro problema que a gente poderia tentar investigar é a topologia delas. Bom, eu queria concluir com mais alguns exemplos para mostrar para vocês que não só a gente pode construir soluções nesses casos que são ideais, em que a gente sabe que tem uma isometria, tem uma reflexão que permite a gente construir soluções minimizando a energia de um lado, refletindo para o outro, mas que, de fato, o conjunto de soluções ele é muito rico. De certa forma, ele é tão rico quanto o espaço de superfícies mínimas na sua variedade. Um exemplo interessante no plano euclidiano, em R2, foi esse exemplo construído pelo Dan, Fife e Pelletier, lá em 92. Eles mostraram que existe uma solução da equação de Alencamp inteira, definida no R2 todo, cujo conjunto de zeros, o conjunto nodal, é dado pelo par de eixos coordenados. Então, deixa eu tentar desenhar isso, talvez. A ideia é que você consegue achar uma solução em R2, que tem sinal em cada um dos quadrantes. Então, ela, vamos dizer, maior que zero no primeiro e terceiro quadrantes, e menor que zero no segundo e no quarto quadrantes, e ela se anula nos eixos coordenados. A técnica é, em algum sentido, parecida com essa técnica de minimização, mas agora a ideia é minimizar a energia na parte de uma bola que fica em algum desses quadrantes. Então, eu olho para uma bola de raio R, intersecto ela com o primeiro quadrante, minimizo a energia nessa bola.
E aí isso vai dar uma solução com sinal nessa bola. A gente pode refletir 3 vezes, estendo ela para o segundo quadrante como negativa, por uma reflexão. Faço mais uma reflexão da solução definida nessa meia circunferência, ou nesse meio círculo, para os 2 quadrantes 3 e 4, e aí eu vou trocar de sinal novamente. Então, isso vai dar para a gente uma solução que troca de sinal quando a gente passa entre os quadrantes e que se anula na interseção dos eixos coordenados com uma bola de raio R. E aí, para garantir que isso de fato se estende para o Rn todo, o que a gente faz é tomar o limite dessas funções quando o R vai para infinito. E aí, o que a gente precisa é utilizar algum tipo de compacidade, algum tipo de limitação nessas soluções para garantir que esse limite faz sentido. E aí, a teoria de equações elípticas clássicas vai dizer que o limite, se ele existe, ele satisfaz a equação de Alencã no plano todo. Então, a mensagem é que existe uma solução inteira que se anula nos eixos coordenados, mas, novamente, essas retas, elas são exemplos de mínimas. A reta é uma subvariedade de dimensão 1 do plano, que tem curvatura nula, então esse seria o caso unidimensional de uma superfície mínima. Mas isso também vale para um par de linhas que não é ortogonal, certo? A ortogonalidade aqui foi utilizada só para poder refletir as soluções e ganhar uma solução definida no domínio todo. Mas será que a gente consegue fazer isso quando o par de linhas não é ortogonal? E isso foi o que foi obtido pelo Kowalczyk, pelo Liu e pelo Paccard. De fato, eles construíram soluções que se aproximam. Nesse caso, a gente não consegue garantir que o conjunto nodal é igual a essas linhas, mas quando a gente faz um zoom, quando a gente se afasta, quando a gente olha mais globalmente para o espaço euclidiano, o conjunto de zeros se aproxima de um par de linhas que foi dado. Então, eles construíram uma solução inteira, cujos conjuntos de zeros se aproximam de um par de linhas que se intersectam na origem para qualquer par. E não só isso, a gente consegue dizer como essas soluções se parecem, qual é o comportamento assintótico dessas soluções perto dessas linhas. Então, fora de compactos, quando a gente olha bem longe da origem, essas soluções, na verdade, se parecem com aquelas soluções que a gente construiu na primeira metade da aula. Aquelas soluções construídas usando uma linha, nesse caso, um hiperplano, e as soluções unidimensionais na reta. Então, bem longe de um compacto, elas se parecem com aquelas soluções monótonas da equação de Alencã. Então, a gente sabe que o conjunto de zeros está perto de um par de linhas e que a troca de sinal que acontece nesse conjunto acontece quase que da mesma forma que a solução monótona na reta. Esse é um comportamento local, essa propriedade de descrever o que acontece perto do conjunto de zeros, vai ser a propriedade-chave que a gente vai explorar nas próximas aulas. Entender como acontece esse salto, como é o conjunto nodal das soluções, vai ser a chave entre soluções Alencã e hipersuperfícies mínimas. Entender esse salto significa construir soluções a partir de mínimas ou construir mínimas a partir de soluções, como a gente vai ver. Bom, então, só para justificar o que eu acabei de dizer, que o conjunto de soluções é tão rico quanto o conjunto de superfícies mínimas em um certo sentido, essa brincadeira que a gente fez aqui de construir soluções que se anulam numa superfície, ela pode ser generalizada de maneira bem ampla. Então, talvez um passo fundamental no sentido de entender essas conexões foi dado pelo Paccard e Ritoré em 2003. Se você olhar, tem uma espécie, não é exatamente um survey, mas é um artigo do Paccard que simplifica essa construção. Então, acho que ele é uma referência muito interessante para quem quer entender essas relações entre mínimas e construir soluções da Alencã. Simplificadamente, o que o Paccard e o Ritoré demonstraram foi o seguinte: se a gente tem uma variedade compacta, então o nosso ambiente M é uma variedade compacta, uma variedade riemanniana compacta, e vamos imaginar que a gente já conheça o que deveria ser o conjunto nodal. Então, vamos imaginar que a gente já tem uma superfície gama, que tem essa propriedade geométrica interessante de ter curvatura média zero, de ser uma hipersuperfície mínima. O que eles mostraram foi que, sob hipóteses
da mínima ser não degenerada, supondo alguma coisa sobre o núcleo de um operador linear, que é essa hipótese no kernel desse operador elíptico aqui. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou retomar isso nas próximas aulas, mas supondo que algum operador elíptico tenha um núcleo não trivial, o que eles mostraram é que tem uma solução da equação de Alencã que se parece com uma solução unidimensional perto dessa superfície gama. Então, o que eles mostraram foi que para epsilon suficientemente pequeno, a gente pode construir uma solução U epsilon da equação de Alencã, que pelo menos perto da gama, ela se parece com uma solução unidimensional composta com a distância a essa superfície. Então, a figura que a gente tem que manter em mente, que descreve como essas soluções são perto do conjunto nodal, é a seguinte: se eu quero calcular o valor de U num ponto X aqui da minha variedade, o que eu vou calcular é a distância à superfície gama e vou calcular a função unidimensional em cima disso. Então, se a gente olha para uma curva aqui, intersectando gama em um ponto e traça o gráfico dessa função, dessa solução U, ao longo dessa curva, o que a gente vai ver é aproximadamente a solução unidimensional da equação de Alencã. Então, a gente sabe localmente como essas soluções se comportam, mas ainda melhor a gente consegue uma relação entre a energia dessas soluções e a área dessa superfície. Então, não só U se parece com a função distância composta com a solução unidimensional, mas essas soluções que foram construídas por Paccar e Touré, elas têm energia finita, e a energia delas converge para a área da superfície mínima, da hipersuperfície mínima, a menos de uma constante. Então, a energia converge para a área, e isso é talvez o ingrediente chave que a gente vai explorar na quarta-feira. Porque isso dá, de certa forma, uma dica para a gente, que quando o epsilon vai para zero, esse funcional energia definido no espaço de funções, no espaço de Sobolev, vai convergir para a área de algo que tem codimensão 1, da área de uma superfície em R3, ou da área de uma subvariedade N-1 dimensional, dentro de um ambiente de dimensão N. Bom, eu estou mais ou menos no tempo que eu queria terminar, mas talvez seja interessante mencionar algumas generalizações. Acho que esse teorema já dá uma boa... Eu espero ter convencido que ele diz que o conjunto de soluções é tão complexo quanto o conjunto de mínimas, mas acho que é legal mostrar algumas generalizações, porque, de alguma forma, tem umas restrições importantes aqui. A variedade é compacta, tem essa hipótese dela ser não degenerada, então até que ponto a gente consegue puxar isso? Até que ponto a gente consegue generalizar? Bom, primeira generalização que eu queria mencionar é esse resultado do Delpino, do Kovalchik e do Wei, de 2013. Eles fizeram uma construção bem semelhante num contexto não compacto, que é o euclidiano, o espaço euclidiano de dimensão 3, e o que eles mostraram foi que se a gente tem uma superfície mínima dentro de R3, sob alguma hipótese geométrica, na curvatura total dessa mínima, a gente consegue soluções inteiras, soluções da equação de Alencã definidas em todo o R3, cujo conjunto nodal se parece com essa superfície, mesmo que a gente esteja num ambiente não compacto. Sob hipóteses geométricas, existem soluções cujos zeros se parecem com essa superfície dada. Bom, aí indo para o contexto ainda mais geométrico, pedindo perdão para os edepistas, mas no contexto hiperbólico, no contexto em que a gente tem um domínio com a métrica hiperbólica, ou até no hiperbólico todo, existem dois papers bastante interessantes. Primeiro é devido a Pisanti e Ponsiglione, que eles constroem soluções inteiras no espaço hiperbólico, então a gente ainda está olhando para a equação de Alencã, mas agora num ambiente não compacto, que tem curvatura constante menos 1, e eles constroem uma classe muito grande de soluções da equação de Alencã nesse contexto. A ideia é basicamente que a gente tem uma variedade não compacta, que tem a topologia de um disco aberto, e a gente quer construir soluções da equação de Alencã, não dizendo onde o conjunto dos zeros se localiza. Mas agora o que a gente quer tentar entender é uma solução definida na bola aberta e que converge para alguma curva no bordo dessa bola. Então, imagina que eu prescrevo agora o que acontece no bordo, eu quero que o conjunto dos zeros intersecte o bordo ao longo dessa curva,
e eu quero estender isso para alguma solução definida na bola toda. Então, essa mais ou menos é a construção que foi feita pelo Pisante e pelo Ponsiglione, e também pelo Mazeu e pela Saiz, no espaço hiperbólico. E aí, para quem tem um contexto geométrico, para quem está interessado em mínimas, isso tem algumas relações bastante interessantes com o problema de platô assintótico, que construir soluções com comportamento prescrito no bordo, cujos zeros no bordo têm essa cara, se relaciona a construir mínimas nesse ambiente não compacto, ou seja, preencher isso com uma superfície, cujo bordo seja exatamente essa curva dada. Então, o que eles mostraram, basicamente, é o teorema de existência de mínimas utilizando soluções da equação de Alencamp. Então, tem uma aplicação bastante interessante à geometria nesse contexto. Bom, e um último comentário, talvez, é que essa hipótese de ser não degenerada, que é uma hipótese nesse operador elíptico, que eu ainda não defini bem, mas, novamente, eu vou entrar em detalhes, talvez não na próxima aula, mas talvez na segunda-feira, mas eu só queria mencionar que isso pode ser generalizado, no sentido em que esse operador elíptico, deixa eu voltar aqui para cima para lembrar, esse operador elíptico, ele sempre vai ter um núcleo não trivial quando a nossa variedade tem muitas simetrias. Isso é a versão geométrica de um princípio bastante conhecido em EDP, que é derivar uma equação. Se eu tenho uma solução de uma equação definida no espaço euclidiano, e tomo uma derivada com respeito a qualquer uma das variáveis, eu vou construir uma solução da equação linearizada. Então, geometricamente, a existência de translações no espaço euclidiano te diz que o linearizado tem um núcleo não trivial. E esse trabalho relativamente recente com a Raissa Caju, a gente mostrou que essas funções no núcleo do linearizado, que são não evitáveis quando a variedade tem simetrias, não impõem nenhuma restrição para a existência de soluções. Então, supondo que todo o núcleo desse operador venha de isometrias do ambiente, é isso que eu quero dizer com o campo de Killing aqui, a ideia é que o núcleo desse operador vem de isometrias do ambiente, a gente ainda consegue construir soluções da equação de Alencamp, cujo conjunto nodal se parece com essa superfície dada. Bom, isso dá uma lista grande de exemplos. Eu não vou adentrar em detalhes nas provas, nas demonstrações desses resultados, mas eu vou retomar essa questão da existência na última aula. Esses são resultados que utilizam técnicas que em equações diferenciais parciais são conhecidas como redução de Lyapunov-Schmidt, aplicar um teorema do ponto fixo para um candidato muito bem escolhido, um candidato fino, a ser se você conhece um conjunto de superficiais na sua variedade, ótimo, você consegue um conjunto grande de soluções. Mas talvez uma das motivações geométricas que mais nos motivou a usar Alencamp para estudar geometria foi, será que a gente consegue fazer o caminho inverso? Será que se a gente consegue construir um conjunto grande de soluções da Alencamp, a gente consegue tomar o limite em epsilon em algum sentido, olhar para o conjunto onde essas soluções têm um salto e com isso concluir que existem muitas superfícies mínimas? Essa, na verdade, é a motivação toda, pelo menos do ponto de vista geométrico, de entender mínimas usando Alencamp. Então, isso tem, claro, dois ingredientes. Primeiro, é mostrar que tem muitas soluções, que é o que a gente vai fazer na última aula. E nas duas próximas aulas, o que eu quero fazer é mostrar como tomar esse limite. Como de uma família de soluções, uma sequência de soluções da equação de Alencamp para epsilon pequeno, a gente pode tomar um limite e enxergar esse conjunto, onde as soluções têm um salto, e tentar entender quais propriedades geométricas, quais propriedades variacionais esse conjunto tem. Então, as duas próximas aulas eu vou passar falando de convergência no sentido epsilon vai para zero, e aí, novamente, na última aula eu retomo falando da existência de solução utilizando métodos variáveis